Bem, a gente tem uma ideia simples. Toda vez que a gente juntar dois vetores, em particular dois vetores não colineares, a gente constrói um ângulo entre eles, tá? Que a gente vai chamar de θ. Tá? Vamos dizer que isso aqui seja o vetor x, isso aqui seja o vetor y. Que definição a gente pode dar? Tá? Eu formo θ como ângulo entre esses dois vetores aqui. Tá? Simples assim. A gente tem uma propriedade muito importante agora que relaciona esse ângulo ao produto interno entre esses vetores. Esse é um dos principais resultados que a gente vai usar nesse curso. Tá? Temos dois vetores, x e y, podem ser paralelos ou não, o resultado continua valendo, aqui é apenas para ilustração. O que a gente sabe? O produto interno entre esses dois vetores é quase igual ao cosseno do ângulo formado entre eles. Tá? Não é exatamente igual porque eu preciso fazer essa correção aqui, eu preciso multiplicar o cosseno pelo produto das normas de cada um dos vetores. Mas a gente vai ver que isso daqui não é particularmente relevante. Aqui não tem informação mais importante para a gente, tá? Bem, vamos ver um caso simples aqui. Vamos pegar os vetores 1 e 0, os vetores 0 e 1. Ou seja, a gente está pegando vetores em R2 sobre os eixos horizontal e vertical, 1 e 0, 0, 1. Quem é o produto interno entre eles? Bem, produto das coordenadas, 1 vezes 0, somando tudo, mais 0 vezes 1. Então, 1 vezes 0 mais 0 vezes 1 é igual a 0. Bem, eu já tenho o produto interno, que aqui é 0. Eu vou calcular agora a norma de x. A norma é 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, raiz. Tá? Raiz, portanto, de 1 mais 0 é igual a 1. Norma de v é igual a raiz de 0 ao quadrado, 0, mais 1 ao quadrado, 1, também é 1. Portanto, a gente tem que 0 é igual a 1 vezes 1 vezes o cosseno. É o que está aqui. Tá? O que a gente sabe nesse caso? Tá? 0 é igual ao cosseno de θ. Simplesmente juntando essas duas coisas aqui. 0 é igual ao cosseno de θ. Qual é o ângulo que tem cosseno igual a 0? É π sobre 2. A gente não vai usar muita trigonometria aqui não, tá? Apenas como ilustração. Uma coisa muito importante que você já vê nesse exemplo, e diretamente a partir da definição, é que sempre que esses vetores x e y forem perpendiculares, como nesse caso daqui, perpendicular ou ortogonal significa que eles fazem um ângulo de 90 graus. Sempre que esse for o caso, o produto interno deles vai ser igual a 0. Ok? Esse é um exemplo de vetores ortogonais ou perpendiculares formam ângulos de 90 graus. Isso é muito importante para a gente, porque em álgebra linear e depois de muita econometria, a gente vai fazer a chamada progressão ortogonal. Projeção ortogonal, uma das principais técnicas para você obter, construir estimadores. Bem, vamos ver mais um exemplo. Tá? Vamos pegar agora o vetor 1 e 0 e um outro vetor raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 das duas coordenadas, ou seja, esse segundo vetor aqui está na reta de 45 graus. Tá? Essa reta de 45 graus significa que as coordenadas são iguais. X igual a y, se quiser. x1 igual a x2, se quiser. Vamos calcular o produto interno, portanto. Primeira coordenada 1 vezes primeira coordenada, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Segunda coordenada, 0 vezes raiz de 2 sobre 2. Sumiu. Então, esse é o produto interno. Vamos calcular a norma de cada vetor. A norma desse daqui a gente já sabe. Raiz de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado é 1. E a raiz desse vetor aqui, pode parecer mais complicado porque tem uma raiz aqui no meio, mas também é igual a 1. Tá? Se você quiser, é só fazer a conta. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, tira a raiz disso tudo, vai ficar a raiz de 2 é 2 sobre 2 ao quadrado, 4, mais 2 quartos aqui também, raiz disso tudo, raiz de 4 sobre 4, raiz de 1 é igual a 1. Ok? Então, usando nosso teorema, o que a gente sabe?
a gente sabe que produto interno de U por V é igual ao produto das normas vezes o cosseno do ângulo formado por esses vetores. Isso aqui é igual a 1, isso daqui é igual a 1, isso daqui é raiz de 2 sobre 2, portanto, o cosseno é igual a raiz de 2 sobre 2. Se você lembra, eu gosto de trigonometria, esse é o ângulo θ igual a π sobre 4. Tá? Bem, você nota que a gente já encontrou algumas vezes vetores que têm a norma igual a 1. Tá? Sempre lembrando, a norma é a distância até a origem, só isso. Tá? Essa distância daqui pode ser igual a 1. Quando a distância até a origem ou a norma de um vetor é igual a 1, a gente diz que esse vetor é unitário. Tá? Tá aqui a nossa definição. Bem, tá aqui a definição e a gente tem uma observação simples a fazer. Eu sempre posso normalizar um vetor mantendo a sua direção e o seu sentido. Como é que eu faço isso? Basta pegar esse vetor qualquer, desde que ele tenha norma diferente de zero, não pode ser origem. Tá? Eu vou pegar esse vetor e dividir pela norma dele. Eu vou multiplicar pelo recíproco da norma, 1 sobre a norma. Ao fazer isso, eu vou construir um novo vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, porém tem norma exatamente 1. Se esse daqui é o vetor x original, eu posso dividi-lo pela norma para encontrar um outro vetor maior ou menor que tem norma igual a 1. Então isso daqui, esse vetor aqui que eu marquei mais escuro, é x dividido pela norma de x. E a norma disso daqui tudo é exatamente igual a 1. Como é que a gente vê isso? Bem, vamos calcular a norma desse novo vetor que a gente construiu, que é x multiplicado por um escalar. O vetor x multiplicado por esse escalar aqui, 1 sobre norma de x. Tá? Como a norma é um escalar, um número real, lembrando, né? Para a gente aqui escalar é número real. 1 sobre um número real é um número real, tá? Bastando que esse denominador seja diferente de zero, como a gente está supondo, ok? Vamos fazer essa conta. Bem, isso daqui tudo é um escalar. A gente já viu que um escalar pode sair da norma, bastando que eu tire o módulo, tá? O que a gente tem aqui do lado. Então aqui eu tirei o escalar de dentro da norma, apenas tomando seu módulo, ok? Só que essa norma daqui já é um número não negativo. A norma, como a gente viu, é não negativa. O módulo de um número não negativo é não negativo. Tá? Então eu posso ignorar esse módulo. E isso daqui tudo vai ser 1 sobre norma de x vezes norma de x, corta, isso é igual a 1. O que eu mostrei aqui? Eu mostrei que a norma do vetor x dividido pela sua própria norma é exatamente igual a 1, ou seja, eu construo um vetor unitário. Ao pegar um vetor x e dividir pela sua norma, eu construo um vetor unitário. Como a gente vai usar isso? Bem, a gente viu que produto interno é igual ao cosseno vezes o produto das normas desses vetores. Se x e y não forem a origem, portanto, se eles tiverem normas diferentes de zero, eu posso passar isso daqui dividindo para o outro lado. Posso pegar esses dois caras aqui, esse produto aqui, e passar dividindo para o outro lado, dividir os dois lados da equação por eles. Então, eu vou ter uma expressão por cosseno de θ. Cosseno de θ é o produto interno corrigido por esse termo daqui, 1 dividido pelo produto das normas. Ok? Se quiser, novamente usando a bilinearidade do produto interno, eu posso colocar primeiro 1 sobre a norma de x, esse escalar 1 sobre a norma de x, dentro do produto interno, de um dos vetores do produto interno, e esse outro escalar 1 sobre a norma de y dentro do outro vetor do produto interno. Tá? Eu estou usando bilinearidade. Portanto, eu vou ter essa expressão daqui, o cosseno de θ é igual ao produto interno de dois vetores, desde que eles sejam normalizados. Tá? Ou seja, eu divido cada vetor pela sua norma. Tá? Bem, como ao normalizar eu não mudo a direção, ou sentido de dois vetores,
Posso ter esse vetor aqui e normalizar esse segundo com isso daqui. Nota que isso não muda o ângulo formado entre eles. O comprimento do vetor não é uma informação relevante para a gente determinar o ângulo formado entre eles. Tá? Então, eu sempre posso considerar os vetores unitários paralelos a x e y nessa definição. Ok? Isso não me atrapalha nada, eu sempre posso fazer isso. Ou seja, se u e v são vetores unitários, então o produto interno entre eles é exatamente cosseno. Simplifica a minha notação. Eu simplesmente joguei fora a informação que eu não preciso. Com a informação que eu não preciso, tamanho dos vetores. Bem, como é que a gente verifica isso? Tá? Vamos verificar isso para esse caso que a gente acabou de ver que é suficiente, que é vetor unitário. Como é que a gente prova isso? Vamos pegar, em particular, o vetor u igual a 1 e 0. Nota que eu posso pegar esses dois vetores e mover eles, tá? Eu posso, desde que eu mantenha o ângulo, eu posso escrevê-los em qualquer posição, em particular essa daqui e essa outra daqui. Se eu fizer isso, eu não mudo o ângulo θ entre eles. Eu estou rotacionando esses dois vetores. O importante é que eu mantenha o ângulo entre eles. Eles vão apontar agora em direções diferentes, porém, se um se mover um determinado número de graus, o outro se move o mesmo número de graus. Eu estou mantendo o ângulo entre eles. Ao fazer isso, eu posso pegar um vetor particularmente simples, o vetor u igual a 1 e 0. É esse daqui, paralelo ao eixo horizontal. Tá? Dessa forma, a gente já vai ver isso melhor. V é o vetor sobre o círculo trigonométrico com coordenadas cosseno de θ e seno de θ. Tá? A gente está demonstrando aqui esse resultado. Tá? Bem, vamos olhar essa frase daqui melhor. Tá? Como é que é isso? Olha essa figura aqui. A gente tem dois vetores quaisquer. Okay? Esse vetor, vamos chamar de x a princípio, esse vetor y aqui. Eles podem, a princípio, estar no círculo trigonométrico ou não. Tá? O que significa dizer que ele está no círculo trigonométrico? Significa que o comprimento dele é igual a 1, porque o círculo trigonométrico tem raio 1. Como eu pego um vetor de mesma direção que x, que tem um comprimento 1? Bem, normalizando, como a gente acabou de fazer. Então, vou construir um novo vetor u, que é x dividido pela norma de x. Vou construir um novo vetor v, que é y dividido pela norma de y. Você nota que x está fora do círculo trigonométrico, o comprimento dele é maior do que 1, a norma é maior do que 1, e y é menor. Mas não importa, eu posso construir dois vetores u e v que mantêm o ângulo entre eles, esse ângulo θ entre eles, apenas ajustando o tamanho. Ok? Como é que vai ficar aqui? Isso equivale a uma rotação desses eixos, tá? Não me atrapalha em nada porque o ângulo está mantido. Então, eu continuo com o mesmo ângulo entre o vetor u, que é paralelo a x, e o vetor v, que é paralelo a y. Bem, está aqui o vetor u no círculo trigonométrico, está aqui o vetor v no círculo trigonométrico. Ambos estão no círculo trigonométrico porque ambos têm comprimento igual a 1. Tá? E o que a gente pode fazer agora? Tá? Eu estou trabalhando com o vetor u igual a 1 e 0, v, que é cosseno de θ, seno de θ. Por que isso? Porque no círculo trigonométrico, o eixo horizontal é o cosseno e o eixo vertical é o seno. Então, se eu pegar esse vetor u e esse vetor v, quais são as coordenadas de v? Bem, ele está sob o círculo trigonométrico. A projeção dele no eixo x é, por definição do círculo trigonométrico, o cosseno de θ, primeira coordenada. E a projeção dele em y, segundo sua segunda coordenada, é, por definição, o seno. Então, eu consigo construir o vetor v, que é o cosseno de θ, e o seno de θ. Bem, vamos voltar então. A gente tem um vetor u, que é 1 e 0, e um vetor v, que é o cosseno de θ, seno de θ. Vamos fazer o produto interno entre eles. O que é o produto interno? Primeira coordenada vezes primeira coordenada, mais segunda vezes segunda.
Ou seja, o produto interno de U e V, ou V por U, tanto faz, é 1 vezes o cosseno mais 0 vezes o seno. É o que está aqui. 1 vezes o cosseno mais 0 vezes o seno, que é o cosseno de θ. Provamos então o nosso resultado, o produto interno de dois vetores é igual ao cosseno do ângulo formado entre eles, desde que a gente faça essa normalização, que a gente viu aqui em cima, que não nos atrapalha, porque nunca afeta o ângulo formado entre dois vetores.